vezes 1, que é o fatorial deles. E aí, 3 vezes 2 vezes 1, ó, corta aqui. Já era. 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, me restaram 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60. Então, a palavra banana vão formar 60 anagramas, sem sombra de dúvidas. Tudo bem, senhores? Então, os anagramas nós resolvemos assim. Quando não tem letra repetida, é só n fatorial. Se tem letra repetida, vai entrar no denominador a quantidade de letras repetidas. Lembrando que, se é 2n repetido, 2 fatorial. São 3 A's repetidas, é 3 fatorial. É a quantidade de repetições fatorial multiplicado entre elas quando aparece. Se for uma vez só, vai ficar, no caso de casa lá, só 2 fatorial mesmo. Agora, como tem 2 letras, aí você vai ter que ver quantas vezes você repetiu cada uma colocando fatorial. Beleza? Bem claro isso daí. E por último, senhores, que eu não posso deixar de falar com vocês aqui para dar uma base bacana para vocês aí estarem aptos aí a acertar questões de prova, é a questão do e do ou dentro de análise combinatória. O e, eu quero que vocês guardem isso. Vocês vão lembrar de vezes. O ou, vocês vão lembrar de mais. Tá bom? E vezes e o ou mais. Como assim, professor? E vezes e o ou mais. Caveira? Como assim, professor? Deixa eu explicar aqui para vocês aqui. Muito tranquilo aqui para vocês pegarem e não se enrolar nesse princípio aqui. Bem simples, bem tranquilo para vocês. Imagine você que num determinado batalhão tenha 3, vamos colocar assim, 4 capitães. 4 capitães. E vamos colocar 5 tenentes. 6 tenentes. Vou colocar menos aqui um pouquinho para não demorar muito. 3 capitães e tem aqui 4 tenentes. E eles estão querendo formar, vamos colocar assim, uma secretaria de segurança na cidade. E eles querem escolher, vamos colocar 3 militares. Tá? 3 militares. Dos quais tem que ser pelo menos um capitão. Eles vão escolher 3 militares. Então, vão ser 1, 2, 3. E tem que ser capitão ou tenente. Tá? Capitão ou tenente, vão ser escolhidos capitões ou tenentes, né? De uma companhia de polícia, dos quais vão fazer parte da Secretaria de Segurança Pública da cidade, 3 militares. Perfeito? Só que tem que ser pelo menos um capitão. Então, quais as possibilidades que nós temos? Pelo menos um capitão, nós temos um capitão e 2 tenentes, é pelo menos um capitão, corresponde. Ou, olha só, no caso, como são 3 capitães, pode ser 3 capitães e um tenente. Só que nós temos uma última possibilidade ainda, porque não falou que tem que ter pelo menos um tenente, falou que tem essa quantidade aqui. Pode ser capitões e tenentes. Porém, ele falou assim, olha, nós temos que escolher entre os 3 capitães e 4 tenentes, mas tem que ter pelo menos um capitão. Não limitou, falou que tem que ter pelo menos um tenente, é só capitão. Então, tem a possibilidade ainda de ser os 3 capitães. Por que eu quero que vocês entendam isso? Ou você monta uma comissão composta de um capitão e 2 tenentes, ou seja, ou você monta isso daqui, ou você monta 2 capitães e um tenente, ou você monta 3 capitães. Pelo problema que eu estou criando aqui. Então, o que significa? Como são ou, a quantidade vai ser somatória. E aqui nós vamos ter que aplicar a combinação. Tá? Depois a gente vai resolver isso daqui dentro de problemas e vocês vão entender isso mais fácil. Mas o que eu quero que vocês entendam? O ou vai ser, isso daqui vai ser somatório. A quantidade de comissões que eu formar com isso daqui, vamos supor que dá 10 comissões, aqui dá 20 comissões, aqui dá 5 comissões, para não perder tempo calculando. Então, se aqui vão dar 10 comissões distintas, você 10 mais 20 mais 5. Perfeito? Não vai ser multiplicativo. Tá? Isso, por enquanto, a gente não vai resolver, só para vocês entenderem. Então, quando tiver, ou eu coloco um capitão e 2 tenentes, ou eu coloco 2 capitães e um tenente, ou eu coloco 3 capitães. Pronto. Satisfez o meu problema assim. Como é ou, os resultados vão ser somatórios. Eu posso formar 10 comissões dessa, 20 dessa. Isso é exemplo, igual eu falei, não fiz o cálculo aqui. Tá? Então, vamos fazer dentro dos problemas.
Agora, o princípio do E, como é que funciona? Se eu tivesse que formar assim, ó, dos 3 capitães e 4 tenentes, certo? Eu tenho que formar uma comissão, onde tenha, pelo menos, vamos colocar uma comissão de 4 pessoas, vão ser, de 4 oficiais. Eles estão em 7. Só que desses 4 oficiais tem que ser 2 capitães e 2 tenentes. Então, ó, percebam que é 2 capitães e 2 tenentes. Então, esse E aqui, ele adiciona. Tá? Esse E aqui, ele adiciona não, perdão, ele multiplica as possibilidades. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, não é ou, é E mesmo. Por quê? Imagine que a possibilidade de 3 em 2. Isso aqui eu vou fazer que é rapidinho. Então, nós temos uma combinação que vai ser feita, porque a ordem tanto faz. Se for o capitão Marcos e o capitão João, vai ser Marcos, João, João e Marcos vai ser os mesmos. Então, é a combinação, a ordem tanto faz, e o número de elementos, ele é maior do que o número de posições. Então, o que eu tenho? Combinação de 3, são 3 capitães, combinado 2 a 2, pronto. Então, o que eu tenho? Ó, isso daqui vai ser, ó, 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2, né, fatorial, vezes 1. Então, vai ser 2, então isso daqui vai ser igual a 3. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades, ó. 3 possibilidades de escolher esses 3 capitães para as 2 vagas. 3 possibilidades distintas, tá ok? Aqui agora, dos tenentes, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho isso aqui, ó, combinação de 4, 2 posições, que vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sobre 2 vezes 1 vezes 1. Então, vamos ser lá, isso aqui vai cortar com isso aqui, 4 vezes 3 aqui vão ser 12. Então, aqui vão ser 12 possibilidades diferentes. Ó, 3 dessa, ó, 3 mais bonitinho, e 12 dessa. Só que é o seguinte, as 3 possibilidades de capitão, cada possibilidade delas vão se ligar às 12 possibilidades de tenente. Só que é pelo E, ó. E 12 tenente. O E é vezes. Então, 3 vezes o 12 vão ser 36 possibilidades de escolha entre 3 capitães e 4 tenentes para ocupar a vaga de 2 capitães e 2 tenentes. Beleza? 2 capitães e 2 tenentes. Beleza? Então, fica aí essa explicação do E e do O que nós vamos utilizar nos problemas. Bom, agora sem muitas delongas, né? Nós temos que partir para os problemas, que é caveira. Agora que a gente vai aprender mesmo, resolver o passo a passo. Lembrando, tá, senhores, tanto a galera do online quanto a galera do presencial, eu sempre falo isso. O nosso curso é um curso caveira de ensinar a galera a resolver questões de prova, que é isso que dá resultado. Não adianta ficar rodeando muito. É claro que eu tenho que dar um embasamento teórico, eu tenho que explicar da melhor maneira possível, eu tenho que fazer isso ficar fácil para vocês. Porém, se não resolver questões de provas anteriores da banca que vai aplicar, o resultado ele vai ser comprometido. Que não adianta só teoria, tem que ter a prática também, principalmente com os macetes, com as dicas, com os bizus que a gente sempre dá aos nossos alunos. Nós somos o curso mais caveira para a Polícia do Brasil, nós não temos dúvidas disso. Então vamos lá, galera. Deixa eu partir aqui para a nossa resolução aqui. Bom, questão número 1 aí do nosso material, né? A galera do Espírito Santo, eu vou colocar as questões, tá? Essas questões, apesar de ser questões, né, da banca IAUP de Pernambuco, mas pode ter certeza que é bem similar mesmo da banca AOCP que vai aplicar aqui no Espírito Santo. Eu vou disponibilizar para que vocês acompanhem também o raciocínio, o PDFzinho desse material aí para vocês. Então vamos lá. A questão número 1, bem típica mesmo, tá? De prova de concurso, aplicado inclusive para Bombeiro Militar de Pernambuco. Olha só, o grupo para análise de inquéritos administrativo de uma corporação é formado de 3 tenentes e 5 sargentos. Quantas comissões de inquérito? Essas comissões é o que mais cai nas provinhas. De inquérito construídas de 5 pessoas podem ser formadas por no mínimo 1 tenente. Olha como é que eu resolvo uma questão dessa. Olha que interessante. Questão número 1. Deixa eu ir para o quadro aqui. Ó, questão 1. Ó, número 1. Tranquilo. Tá, vamos lá. O problema ele fala claramente. Um grupo de análise de inquérito administrativo é formar 3 tenentes e 5 sargentos. Quantas comissões de 5 pessoas? Ó, 3 tenentes. Vou colocar T de tenente aqui. E 5 Szinho de sargento aqui, 5 sargentos. Quantas comissões de inquérito constituídas de 5 pessoas? Olha,
5 pessoas, eu vou colocar os tracinhos só para representar para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Podem ser formados contendo no mínimo um tenente. A exigência é o quê? No mínimo um tenente. Então, se eu tenho 3 tenentes aqui no problema, né? Eu não tenho 3 tenentes, não, Deus me livre. Então, mas se o problema tem 3 tenentes, olha só o que nós temos aqui. 3 tenentes, nós temos a possibilidade, tem que ter pelo menos um. Então, a primeira possibilidade, eu posso analisar o seguinte. Eu vou ter um tenente e o resto é sargento. Sargento, sargento, sargento e sargento. A outra possibilidade que eu vou ter, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é para organizar as ideias, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. A outra possibilidade que eu tenho é essa daqui, ó. 2 tenentes, sargento, sargento e sargento. Porque eu tenho para completar isso daqui, perfeito? Agora, a outra possibilidade que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 3 tenentes e 1, 2 sargentos. Eu não tenho uma possibilidade com 4 tenentes, que nós só temos 3 tenentes. A prova determinou isso, ó. Eu tenho 3 tenentes apenas e 5 sargentos. Pronto. Então, eu tenho essas possibilidades aqui, ó. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um tenente, 4 sargentos, é uma possibilidade. Ou eu vou ter 2 tenentes e 3 sargentos, ou eu vou ter 3 tenentes e 2 sargentos. Esse ou vira o que depois? Mais, tá? Mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar, né, as possibilidades de combinações entre esse daqui, esse daqui e esse daqui. Tá, vamos em partes. Pergunto para os senhores, o número de elementos, olha aquela análisezinha. Ele é igual ao número de posições? Não. Se não é, eu tenho que saber se a ordem importa ou não. A ordem importa? Se eu coloco o tenente, vamos colocar ABC. O AB é a mesma coisa que o BA, então a ordem não vai importar. Então é combinação, perfeito? Combinação. Então eu tenho a combinação de tenentes primeiro e depois a combinação de sargento. Isso que eu quero que vocês entendam, ó. Tenente de um lado, sargento do outro. Então vamos pegar de tenente no primeiro caso aqui. Vamos organizar a ideia. Esse aqui é o caso 1, ó. Primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Isolado só para a gente fazer. Ah, professor, demora. Demora o que eu estou explicando. Treinado, isso aqui é rápido, tá? Então vamos lá. Primeiro caso. No primeiro caso, vamos uma combinação de tenentes. Então eu tenho uma combinação de tenentes, ó, de 3 tenentes. Para quantas posições aqui no primeiro caso? Uma posição. Pronto, é isso daqui. Mas só que não é um Ezinho que tem aqui, ó, e 4 sargentos. Esse é o quê? Multiplicação. Ou seja, a resposta desse daqui eu vou ter que multiplicar pela resposta dessa combinação aqui. E essa combinação vai ser o quê? Ó? Uma combinação de sargentos. De quantos sargentos? De 5 sargentos tomados de quanto em quanto? Tomado, ó, de 4 em 4. Ou seja, vão ter 4 posições aqui. É o primeiro caso. Por que multiplicação? Porque é um tenente e 4 sargentos. Um tenente e 4 sargentos vira multiplicação mesmo, tá? Não é ou, depois a gente vai somar. Perfeito? Deu para entender o porquê do e do ou? Se a pessoa não entender isso, ela vai ficar voando, não sabe, mas por que você está multiplicando? Porque nesse soma, gente, é só por isso, esse é o princípio, beleza? Então, bem aqui, eu tenho combinação de 3, tá? Tomado em 1, combinação de 4, combinação de 5 tomado em 4. 4 é 4, pronto. Eu não ligo muito esse negócio de nomenclatura, eu nunca liguei para matemática. O problema é, eu sei resolver e eu acho que sei explicar também. Então, caveira. Então, vamos lá nessa porra resolver esse negócio. Então, uma combinação de 3 aqui, eu vou resolver em 3 partes mesmo de 4, só para vocês entenderem. Olha só, para ficar bem claro mesmo, bem mastigadinho para vocês. Esse daqui vai ficar assim, ó. Combinação de 3 a 3 vai ficar, na nossa formulazinha, não é N, a formulazinha, só lembrando, N sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Pronto, essa é a minha formulazinha. Então, como que isso fica? Isso vai ficar assim, ó. N, número de elemento, 3 vezes 2 vezes 1, sobre 3 vezes 2, que vai ser 2, 3 menos, na verdade vai ficar aqui, vou colocar aqui dentro, 3 menos 1, só para você lembrar, fatorial vezes o 1 fatorial, que é o P, número de posição, fatorial. Pronto. Se eu quiser colocar aqui 3 fatorial aqui, vai ficar fácil aqui também para vocês lembrarem da formulazinha, 3 fatorial, só estou aplicando a fórmula, tá? Nem precisava desenvolver isso tudo não, mas eu estou mostrando para vocês. E daqui é a mesma coisa aqui, 3 vezes 2 vezes 1 sobre o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes o 1 fatorial, que é 1 mesmo, tá? 1 fatorial é 1, tá, senhores? Claro, óbvio.
E o zero fatorial também, por convenção, também é 1. Tá beleza? Se vocês verem zero fatorial em algum lugar, zero fatorial é igual a 1. Então, senhores, olha que interessante que nós temos aqui. Nós vamos ter, né? Olha que observação legal quando a gente trabalha combinação. É isso que eu falei que eu ia ensinar para vocês. Se vocês observar o 2 e 1 aqui, ele corta com 2 e 1. Só ficou o 3 sobre 1. Mas se você parar e pensar, olha que interessante. Era isso que eu falei que eu ia ensinar para vocês. Isso daqui, ó, aplicando dessa forma, você vai chegar nesse resultado aqui. Ó. Quantas posições nós temos? Uma, não é? Coloca um tracinho de uma posição só. Então, qual é o número 3? Então, não vou multiplicar por ninguém, só tem uma posição. Se tivesse duas, vai ficar 3 vezes 2. Sobre o 1 fatorial. 3 sobre 1. Então, a combinação de 3 a 1, desse número aqui em cima, vamos colocar a setinha para baixo aqui apontando, vai ser 3 sobre 1. Que isso daqui, na realidade, vai ser igual a quanto? 3. Pronto. Então, a combinação de 3 a 1 é igual a 3. E esse daqui, senhores? Daqui é a mesma coisa, mas olha só, se você aplicar a fórmula, você vai chegar nesse mesmo lugar. Isso que eu quero te mostrar, não quero te confundir, tá? Se você aplicar a fórmula, vai ficar assim, ó, 5 fatorial, que é igual a 5 menos 4 fatorial sobre o 4 fatorial. É isso aqui que a fórmula te dá, tá ok? E resolvendo, na hora que você simplificar, você só vai chegar a esse caminho aqui, ó, que é mais fácil, o macetinho, você fazer assim, ó. Quantas posições? É 4. Então, você vai pegar, ó, 1, 2, 3, 4, que vai ficar em cima. Ó. Então, você vai pegar ó, 5, 4, 3, 2. Sobre o 4 fatorial, que é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque isso aqui é resumitivo, tá, gente? Só acaba resumindo um pouquinho. Então, se você pegar o 4, simplifica com 4, o 3 simplifica com 3, o 2 simplifica com 2, me restou quem? Me restou apenas o 5. Então, a resposta desse cara aqui vai ser 5. Aplicando a fórmula também vai ser 5, é óbvio que vai ser 5. Então, se eu fizer a multiplicação agora, eu tenho 3 como resposta desse, ó, 3 como a resposta desse valor aqui, ó, desse valor aqui, e eu tenho 5 como a resposta desse valor aqui. Pronto, ó, resolvendo. E aí, o que eu tenho, senhores? Eu vou ter bem simples, eu não tenho que multiplicar esse por esse, então vai ser 3 vezes 5. 3 vezes 5 aqui vai ser igual a, ó, 3 vezes 5 que é igual a 15. Pronto. Pronto. 15 é a multiplicação desse. Então, quantas possibilidades de comissões eu tenho para formar com um tenente e 4 sargento? Com certeza vão ser 15, tá? 15. Tá, senhores? Exatamente assim que nós temos que resolver. Caso a caso, porque essa é uma possibilidade. Se for a possibilidade de um tenente e 4 sargentos, nós temos 15. 15 comissões distintas que a gente consegue formar. Perfeito? Agora nós vamos testar essa segunda aqui. No segundo caso, senhores, dê pausa no vídeo, quem está assistindo online, né? E copiem. Tranquilo? Deu para entender o que a gente fez? Só aplicamos. O E é multiplicação, resolvemos isso aqui, chegamos a 3, resolvemos isso aqui, chegamos a 5. Chegando obtendo 15 comissões que a gente tem que multiplicar. 15 comissões. No segundo caso, o que nós temos, senhores? Preste bem atenção. No segundo caso, nós vamos ter isso daqui, ó, 2 tenentes, ou seja, nós temos combinação, são 3 lá em cima, de 3 tenentes, mas tomados, ó, no segundo caso, de 2 a 2, ó, são 2 vagas para tenente e 3 para sargento, né? Que vai multiplicar, porque é E, ó, 2 tenentes e 3 sargentos. O ou é de uma equipe para outra, tá? Então, o que nós temos? Combinação de 3 a 2 e agora, que é vezes, a combinação de quantos? Continua sendo os mesmos 5 sargentos para nós tomarmos agora 3. Perfeito? E aí, como que nós vamos resolver? Da segunda maneira aqui. Ó, o macetinho, quantas vagas? 2. Então, vai ficar assim, ó. 3, 2. Não precisa colocar 1, fatorial. Sobre somente o 2 fatorial, tá? Ó, sobre o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, simplificando 2 por 2, vai ser 3. Então, a resposta desse daqui é 3. Pronto. Que a gente sabe que vai ter que multiplicar pela resposta do outro. Então, vamos lá. Esse daqui são 3 vagas. Ó. Então, vai ficar 5, 4, 3, não precisa ser 2, 1, não. Usa só as 3 vagas. Sobre, ó, o macetinho, o 3 fatorial. O 3 vezes 2 vezes 1. 1 é neutro. Então, ó, 3, corto com 3, 4 dividido por 2. Ó, vai ser 2. Né? E 5 vezes 2 vai ser igual a 10. Pronto. A resposta disso daqui vai ser 10. Então, como a resposta desse e 3 vezes 10 vai ser igual a 30.
Então, quantas possibilidades nós temos para formar com 2 tenentes e 3 sargentos? Nós teremos 30 possibilidades. Né? Nós teremos 30 comissões que podem ser formadas, tendo 3 tenentes, 5 sargentos, tomando 2 vagas para tenente e 3 vagas para sargento. Beleza? E agora, deixa eu apagar aqui. Nós já fizemos. Nós vamos fazer mais um. Perfeito? O terceiro caso aqui. No terceiro caso, segue a mesma linha de raciocínio. Né? Nós temos 3 tenentes, combinação de 3 tenentes, só que agora são 3 vagas de tenente, 3 a 3, vezes, tá? Vezes, que é e 2 sargentos. Combinação de 5 sargentos, tomado 2 a 2. Galera, preste bem atenção. Esse daqui, é óbvio, tá? Daqui já vou dar o bizu para vocês. Quem quiser testar, pode testar. Claro, se você pegar 3, tanto da formulazinha lá, ou do macetinho, 3 vezes 3, vezes 2 vezes 1, e aqui vai dar 3 vezes 2 vezes 1. Qualquer número sobre ele mesmo vai ser 1. Mas, síntese, lição de moral. Toda vez que você tem uma combinação, que o número de elementos é igual ao número aqui em cima, na verdade, se você parar e prestar atenção, isso daqui nada mais é nada menos do que uma permutação. Então, aqui não vou ter outras possibilidades aqui, senhores, de não ser uma única possibilidade. Por quê? Porque na permutação ainda, você pode ir trocando de lugares entre eles. Por isso que o número é maior. Só que na combinação, como não tem importância a ordem, a gente só tem 3 vagas. Vou colocar 3 amigos, só tem uma maneira de colocar os 3. Senta aí, caramba. Se eles trocar a ordem, não importa a ordem na combinação. Perfeito? Então, nós temos só uma possibilidade. A combinação de 3 a 3 vai ser igual a 1. Então, qualquer número, se for uma combinação de 5 a 5, vai ser 1, de 10 a 10 vai ser 1 e assim por diante. Beleza? E agora, o que nós temos aqui? A combinação de 5 com 2 possibilidades. Então, vai ficar 5, vezes 4, que são as 2 possibilidades, sobre o 2 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, corto 2, vai ser 2, 5 vezes 2 é 10. Então, a minha resposta aqui é 10. Então, na verdade, vai ser 1 vezes o 10, que vai ser igual a quanto? 1 vezes 10? 10. Pronto. Está aí. Então, a minha resposta aqui vai ser igual a 10, senhores. Tá. E aonde eu quero chegar com vocês aqui? Bom, exatamente aí. Percebo que eu utilizei o E multiplicando, né? Olha, se nós tivermos uma comissão de 1 tenente e 4 sargentos, se fosse só esse, o problema daria 15. Por isso que ficaria só na multiplicação, não precisaria somar. Se o problema fosse só 2 tenentes e 4 sargentos, beleza, e assim por diante. Só que o problema fala assim, olha, pelo menos, né, um tenente. Então, 1 tenente é pelo menos 1. Então, tem essa possibilidade ou a segunda possibilidade, 2 tenentes e 3 sargentos, ou a terceira possibilidade. Ou seja, eu vou ter que pegar o resultado dessas possibilidades, como é ou, vou somar, vou colocar o sinalzinho da soma aqui em vermelho para vocês verem, e vou ter o resultado final. Então, 15 mais 30 dá 45, mais 10, 55, que é o nosso gabarito, senhores. Gabarito correto aí, cadê os caveira? Letra E. Letra E, senhores. Beleza? Gostou? Paga 10 aí, fortalecer a carcaça. Beleza? Vamos lá. Próxima questão aqui. Deu para pegar a questão, né? Caveira, né, galera? Por isso que eu falo com vocês, não tem questão difícil, tem questão que nunca foi resolvida, que você vai ter que pegar o jeito de resolver. Pegou o jeito, filho? O resto vai. Tranquilo? Vamos para a próxima questão aqui. Questãozinha número 2. A questão número 2, senhores, ela diz assim. Essa é muito tranquila, até porque ela é mais conceitual. A prova do concurso interno para sargento de um grupamento foi composta de 40 questões com 5 alternativas diferentes de resposta a cada questão. Então, você tinha 40 questões com 5 alternativas diferentes. Vamos colocar assim, A, B, C, D e E. Como é uma prova comum, só para a gente lembrar, são 5 alternativas, perfeito? Aí fala assim, quantos são os possíveis gabaritos da prova? Você não pode esquecer o que é um gabarito de prova, tá? O que é gabarito? Quantos são os possíveis gabaritos? O gabarito é a resposta definitiva da prova, não são as opções que você tem para marcar. Porque senão o camarada ele pega aqui o 40 vezes o 5, né? Que é a letra A e marca igual um retardado correndo. Nossa, em 200 gabaritos, letra A, 40 que é sobre... O que é gabarito? Princípio fundamental de contagem, isso daqui. O que é o gabarito?
Você pode pegar, imagine duas questões só para ficar fácil para você visualizar. Imagine uma prova de duas questões. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar A, ó, B, C, D e E. E o A pode se ligar, ó, A5, para ter um gabarito, se for duas questões, ó. Pode se ligar o A, o B, o C, o D e o E. A5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso ter o AA, AB, AC, AD e AE. Eu posso ter o BA, BB, BC, BD, BE. Eu posso ter o CA, CB, CD e assim vai. Ou seja, se são duas possibilidades, eu vou ter 5 aqui, que vou multiplicar por 5 de cada, 5 vezes 5. Só que não são duas, são 40. Então vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 40 vezes. Ou seja, se é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 40 vezes, o que nós temos, senhores? 5 elevado a 40, que é a nossa alternativa certa, tá, senhores? Porque princípio fundamental de contagem, é multiplicativo. Porque gabarito é assim que é formado, senhores. Se o gabarito, imagina da prova, começa assim, número 1, a letra A, número 2, a letra C, a número 4, a letra D, é uma possibilidade. Se começa assim, número 1, letra B, já é outro gabarito. Então, você tem 5 multiplicado por 5, multiplicado por 5, multiplicado por 5 para você formar. Você consegue formar aí 5 elevado a 40. É até difícil achar esse número aí, de tão grande que vai dar, de gabaritos diferentes para a sua prova. Imagina que quantidade de gabarito que você tem para uma prova aí de 40 questões, tá, senhores? De 40 questões. Imagina quando é 80. Seria 5 elevado a 80. Já pensou? Que número gigantesco? Então, fica a dica aí para os senhores, tá? Não caiam nessa não. Se cair outra de gabarito aí, vocês vão matar. E, cara, próxima questãozinha aí, número 3. A número 3 aqui, senhores, perceba que a número 3 nós vamos começar aqui, ó. Um grupo de inquérito, essa daqui foi da PM de Pernambuco, de 2016. Um grupo de inquérito é formado de 8 oficiais e 4 soldados. Para analisar os processos, formaram-se comissões de 4 oficiais e 2 soldados. Sendo A um oficial qualquer e B um soldado qualquer. Qual é o número de comissões que participa o oficial A e não participa o oficial B? Então, olha só, 8 e 4. 8 oficiais e 4 soldados, certo? E fala assim, para analisar, A é um oficial qualquer, B é um soldado qualquer. A sendo um oficial qualquer e B sendo um soldado qualquer, perfeito. Aí pergunta assim, qual é o número de comissões que participa o oficial A e não participa o soldado B? Aqui, senhores, é claro que é uma questão, eu acho que exige um pouquinho mais de raciocínio nela, porque você vai ter que pensar nessas possibilidades, mas sempre olha para a vaga. Eu sempre falo que problemas de matemática, nós devemos interpretá-lo imaginando a situação. Tá? É tipo assim, viver um personagem, ser artista para responder, no bom sentido da palavra. Observe os senhores que ele quer que tenha A no grupo de oficiais. Ele fala só, tendo o oficial A. Se tem um oficial A e esse grupo ele vai ser composto de, deixa eu ver aqui, oficial A, perfeito. Formam-se comissões de 4 oficiais e 2 soldados. A comissão ela vai ser formada de 4 oficiais e soldados. Vamos dividir ao meio aqui. São 4 oficiais, 1, 2, 3, 4 e 2 soldados. 1, 2 soldados. Ou seja, tem 4 vagas de oficiais e 2 para soldado. Só que o problema fala assim, olha, tem que ter o oficial A. Tem que ter o oficial A. Mas não pode ter o soldado B. Ou seja, o B não vai entrar aqui. Ou seja, o B está excluído desse grupo. Olha que interessante. B, ele está excluído desse grupo na questãozinha número 3. Exatamente. Perfeito? Então, o que acontece? Ele está excluído do grupo B. Só que se ele for excluído do grupo, ele vai ser excluído desse time aqui. Ele não pode entrar. Então, é como se fossem 3 soldados apenas de escolha. Concordam comigo? Para formar a comissão sem B, tem só 3 soldados. Porque ele foi tirado. Oficial é o seguinte, se o A está aqui para formar as comissões, ele não tem como ser tomado daqui todos. Então, vão sobrar só 7 oficiais aqui. Porque o A tem que estar presente aqui. Perfeito? Vão sobrar 7 oficiais. Mas por que você tem que ter essa observação simples? Contendo um oficial A, qual é a combinação? Porque a ordem não importa. Se A estiver aqui, A aqui, A aqui, tanto faz. A ordem não importa. Tem um número maior de elementos do que o número de posições e a ordem não importa, é a combinação.
Só que é o seguinte, na hora de formatar a minha combinação, o que eu tenho que observar? A minha combinação vai ser uma combinação de quantos elementos? Não é uma combinação, senhores, de 8. Por quê? Porque se A é obrigatório estar aqui, eu vou ter, na verdade, 7 escolhas para os demais elementos. 7 escolhas para quantas posições, senhores? Para 4? Para 3. Porque A já está obrigatoriamente presente. Então, para que satisfaça essa condição, tem que ser uma combinação entre 7 elementos que eu tenho só 3 posições para escolher. Porque eu não tenho escolha aqui sobre essa posição, apesar de ser 4. Eu tenho escolha só sobre 3, colocando A obrigatoriamente aqui, eu elimino um dos elementos. Então, eu vou ter 1, 2, 3 posições. Então, o que eu tenho aqui? Se vocês observarem aqui, eu vou ter uma combinação de 7 elementos tomado de 3 posições. Pronto. Ficou claro, senhores? Pense em raciocínio com calma isso daí, beleza? Porque isso daí é importante que a gente tenha esse raciocínio. Porque se cair parecido, a gente vai saber resolver. A gente não precisa resolver 1000 questões dessa, basta resolver essa 1000 vezes, que pode cair uma parecida que a gente vai acertar. Eu sempre falo isso com meus alunos, perfeito? Agora vamos lá. B segue o mesmo raciocínio, porém B não está no número de vagas. Ele falou que o B ele não pode entrar. E aí, B, você não entra aqui, filhote. Quer saber que você não esteja presente. Esse oficial A não gosta de você, você não pode estar junto. Então, apesar de você estar aí, eu não vou poder colocar nem seu nome. Então, se eu não posso colocar nem seu nome, eu vou ter uma combinação de 3, de 3 para 2 vagas. Pronto. Combinação de 3 para tomar 2 vagas. Aí, eu pergunto aos senhores, isso é E ou O? É E, porque vão ser oficiais e soldados. Tem o E aqui. Se é E, o quê? Multiplica o resultado desse por esse. Estão lembrados disso, senhores? Eu não esqueço, não. Se você esquece, paga 10 aí que você está voando. Então, tem que estar ligado. E é vezes. E aí eu vou resolver, senhores. 7, 3, 2. Fácil. Vamos lá. 3 posições, lembra? 1, 2, 3. Então, vamos pegar 7, 6, 5. É um macetinho lá. 3, 2, 1. Por que isso, senhores? Porque se você jogar na formulazinha aqui, quando você for resolvendo, você vai chegar nisso daqui. Daqui só um atalhozinho da combinação, beleza? Então, o que eu vou resolver aqui? 6 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar, na verdade, 3 vezes 2 é 6. Pronto, 3 vezes 2 é 6, já corto fora. Então, 7 vezes 5 vai dar 35. Eu tenho 35 possibilidades de escolher 4 oficiais, sendo obrigatoriamente A se eu tenho 8. Porque esse A já está obrigatório, vai me restar só 35 possibilidades. Perfeito? Vai ficar só entre os 7 para eu escolher os outros. É assim que eu penso. E é assim que tem que ser. Vezes. Agora, 3 de 2. Então, o que eu vou ter? 3 vezes 2, que são as duas posições, sobre o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2 mesmo. Então, 3 com 2 vão ter 3. Pronto. A minha resposta vai ser 3. Olha que lindo, senhores. Como é multiplicação, 35 vezes 3, que vai ser igual a 105. Caveira. Mais uma questão resolvida. Resposta correta aí. A anterior, esqueci de colocar a letra, mas é fácil. A anterior, se eu não me engano, deu letra D. A nossa resposta anterior aí foi a letra D. E essa número 3 é a letra A. Letra A, alfa. Tá, senhores? Alfa. Agora nós vamos para a questão número 4. A número 4 está uma uva, né? A gente falou dessa 4 aí, está uma uva. Deu um exemplo desse. Olha a 4, que tranquilidade, que uvinha. A 4 diz assim, no carro de João tem vaga para apenas 3 de seus 8 amigos. De quantas formas diferentes João pode escolher os colegas no qual ele vai dar carona?